Só aproveitando que você comentou, né, Jéssica, sobre hoje ser um pouco diferente, o que você acha que mudou para fazer com que as pessoas despertem o interesse pela área fiscal? Você acha que é algo relacionado a existe um foco, existe uma mídia, existe um momento? O que você acha que mudou para que as pessoas agora despertem muito mais esse interesse? O contador, no passado, né, ele era um mero escriturário, vamos dizer assim, né? Ele apenas registrava a movimentação das empresas. Sabe que eu fiz essa reflexão há pouco tempo, pensando na minha cabeça assim, como a profissão de contador, que atua no setor fiscal, ela foi ganhando, corpo, sendo valorizada ao longo do tempo. Ainda temos profissionais que atuam no setor fiscal que não vão, né, enxergar essa valorização muito, muito, inclusive por conta deles próprios, né? Porque assim, o mercado está superaquecido. Mas eu fiz essa reflexão porque, à medida que o tempo foi passando, eu percebi que o contador ele foi se tornando cada vez mais estratégico dentro dos negócios. Não que no passado ele não fosse, mas talvez isso não tivesse tão às claras. E sabe qual eu acho que o marco? A gente teve um marco muito grande, que foi a emenda constitucional de 87, a emenda constitucional 87 de 2015, que instituiu o DIFAL nas saídas. Porque antes a gente tinha já uma questão fiscal por trás do negócio, pensando em termos de ICMS, em termos de localização da empresa, né? Então, assim, imagina, eu vou colocar minha empresa no estado X, porque lá o ICMS da operação interna é mais barato. A gente já conseguia enxergar isso. Algum tipo de incentivo, né? Isso, incentivos fiscais, existia já essa estratégia. Mas quando nasceu o DIFAL da Emenda Constitucional 87, lá em 2015, todas as suas operações, independentemente do local que você estivesse, você precisaria calcular o quanto isso aumentaria de tributo. Óbvio, a gente está falando de operação para não contribuinte, né? Mas a gente teve aí um B2C crescendo muito, venda direta para consumidor final, por causa do avanço do e-commerce e tudo mais. Então, assim, ao longo dos anos, eu percebo que o contador foi se tornando cada vez mais estratégico no que se refere ao cálculo dos tributos e à competitividade do negócio. E por isso, talvez, né, não sei se eu estou certa ou não, é a minha impressão, mas isso foi fazendo com que o profissional começasse a ser valorizado no mercado e mais pessoas fossem buscando essa carreira. Porque assim, não vamos ser hipócritas, né? Quando a gente deseja para o nosso filho, hoje a gente nem sabe qual vai ser a profissão dos nossos filhos, porque as coisas estão mudando tanto, mas quando a gente fala assim, né? Muitas pessoas pensam, ai, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, a gente pensa que enquanto bem remunerado ele vai ser. Não, não adianta a gente achar que não é isso, né? É sobre isso sempre. Então, o fato do profissional ser bem remunerado instiga, assim, que as pessoas venham para essa área. Então, na minha opinião, o fato do profissional começar a ser enxergado no mercado com mais valor está atraindo mais pessoas. Mas, assim, até antecipando também, a gente não pode esquecer que mesmo com todo esse mercado aquecido, com todas as possibilidades, ainda tem muito profissional que é apenas escritura de documento fiscal, né? Então, assim, por mais que a profissão esteja aquecida, o mercado esteja aquecido, a profissão esteja valorizada, ainda assim não vai encontrar bons salários, porque aí ele vai ser um profissional dentro da média, por mais, imagine ali que você tem profissionais que são bem remunerados, mesmo tendo em mesmo cargos, tem médicos que ganham muito, tem médicos que ganham pouco, né? Então, isso vai muito do quanto você se prepara, do quanto você se especializa, do quanto você busca. Mas, sim, existe um mercado muito mais aquecido hoje, na minha opinião. Perfeito. De fato, assim, você está comentando que por mais que exista hoje, né, uma conversa um pouco diferente no sentido de que a realização profissional também conta, não só o resultado, que é a questão financeira, mas esse ainda é o foco, né? Quer queira ou quer não, as pessoas ainda buscam serem bem remuneradas. Quem não quer trabalhar e realmente ter uma remuneração satisfatória. E bem legal, é interessante mesmo, porque a gente percebe justamente o que você está traduzindo aí, né? Que existe um aquecimento, que existe um foco. E uma das coisas que você comenta na sua resposta, você fala sobre a questão de o quanto esse profissional hoje ele participa da estratégia da empresa. Você diria que ele hoje é essencial?
é indispensável? Você configuraria dessa forma? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, por mais que pareça assim, sei lá, impossível, talvez, na minha cabeça, porque eu sempre falo isso, né? O óbvio é óbvio só para algumas pessoas. Para mim é muito óbvio isso, mas muita gente ainda não enxerga o papel estratégico do contador, principalmente porque eles não têm, essas pessoas que não conseguem enxergar isso, eles não têm o como, né? Se você for pensar. Por que que eu enxergo que isso é estratégico? Porque eu já fiz uma série de trabalhos e consegui enxergar a diferença de uma operação dentro de um formato e a mesma operação dentro de outro formato, tudo dentro da legislação tributária e a economia que isso gerou. Então, assim, ao longo desses anos e de toda essa experiência que eu acumulei, eu criei um método de como eu enxergar isso, entende? Então, assim, na minha opinião, é indispensável um profissional. Agora, assim, o profissional de contabilidade do setor fiscal para a inteligência do negócio, para aumento de margem, mas aumento de lucratividade também, né? Óbvio. Ninguém, assim, para você chegar nesse nível, eu costumo falar também que existe uma pirâmide, né? O setor fiscal é uma pirâmide. A estratégia, ela tá cá em cima. Então, a base que você precisa ganhar de conhecimento técnico, inclusive também de conhecimento comportamental, até você conseguir estar aqui no topo, enxergar, e eu não tô falando topo apenas no sentido de cargo, sabe? É topo no sentido de entender o quanto a legislação tributária pode favorecer ou desfavorecer o negócio em termos de lucratividade, de margem. Porque sem base, você não tem como fazer esses cálculos, entender essa lógica, sabe? Mas, sim, o profissional é estratégico, assim, tem que ser. Mas também não adianta tentar pular a etapa. Você está começando hoje, não é hoje que você vai ser estratégico, mas sempre ali, né? Você tem que ter essa visão. Olha sempre para lá. E à medida que você for se deparando com situações, você, olha bem que Jéssica disse, tá vendo? Faz sentido mesmo essa questão da estratégia. Verdade, e é engraçado que você está falando de pirâmide, eu acho que a gente consegue até fazer uma analogia com uma escada mesmo, né? São degraus. E normalmente os degraus, os primeiros um pouco mais difíceis, né? A subida, mas depois isso vai ganhando um certo conforto, mas a subida é algo contínuo, né? Quando você fala dessa pirâmide, eu consigo enxergar também essa escadinha aí, essa base, como você comentou, E né? vai ficando mais fácil, digamos assim, porque na verdade vai ganhando sentido. É como se você, sabe aquela coisa de você treina, as pessoas entram numa atividade física, musculação, crossfit, ou que seja, eu quero ganhar, eu quero meter o shape, né? As pessoas falam, quero meter o shape, e aí os primeiros passos são mais difíceis. Você entra, você quer resultado em 3 meses, você não vai conseguir. E aí, o que que acontece? A pessoa ela continua percorrendo aquele caminho. Quando já tem ali um ano de treino, vamos colocar um ano, né? Ela já começa a enxergar resultados. Óbvio que com 3 meses você já consegue enxergar resultado, mas estou falando de resultados mais plausíveis. Então, vamos fazer analogia com o que a gente falou agora, né? Você consegue enxergar a estratégia, como o tributo influencia na estratégia. Ao longo desse caminho, depois dessa base que você criou, você começa a enxergar, começa a fazer sentido. Então, voltando para cá, para a musculação, para o CrossFit, você começa a enxergar o resultado. Então, olha, eu estou no caminho certo, eu tenho que continuar, porque eu estou começando a ver já aqui o shape. Então, é mais ou menos isso. Fica mais fácil, porque começa a fazer sentido. Você percebe o propósito ali mais perto, sabe?